convidamos 3 pessoas que também têm projetos que desenvolvem alunos de outras formas. Mas agora, Michael, eu vou deixar com você para fazer esse momento e convidar os nossos palestrantes, tá bom? Muito bom, Fabiane. É uma honra muito grande dar continuidade agora para o evento, porque a gente vai ter convidados muito especiais aqui que vão contar projetos muito interessantes. E a primeira delas tem um projeto muito legal, chamado Meninas na Ciência. Ela é PhD em Física e é professora também da Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de convidar a Carolina Brito aqui para o nosso palco. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo ao Instituto Smart pelo convite, em especial a Fabiane por toda a atenção que ela me deu durante todos esses meses, aí, desde que a gente está em contato. E eu tenho um pointer. Tá. Obrigada. É aqui que eu passo, né? Bom, então, eu vou começar comentando com vocês uma coisa que a gente tem se dado conta no projeto, que é o seguinte. A pergunta que eu quero que a gente reflita nesse momento é a respeito de estereótipos de gênero e idade. Tá? Então, imaginem que vocês estão fazendo um experimento com crianças de 6 anos de idade, tão novas quanto 6 anos de idade, e vocês querem saber se elas têm algum estereótipo com relação à profissão. Tá? Esse experimento foi feito na Inglaterra, e eles pediram que crianças de 6 anos de idade desenhassem um piloto de avião, um cirurgião e um bombeiro. Aqui é importante ficar bem claro que, em inglês, essas palavras não têm gênero. Então, em português, se eu digo desenha um bombeiro, eu estou induzindo a desenhar um homem. Em inglês, não. Então, eles pediram para essas crianças e as crianças desenharam homens. Então, aqui tem alguns exemplos de desenho. Tá? Isso aqui é bombeiro, é um piloto. E elas diziam, o meu bombeiro vai ser um homem muito forte, um homem muito corajoso, etc. No momento posterior, eles chamaram à sala as 3 profissionais. Uma era bombeira, uma era pilota de avião e uma era cirurgiã. E elas estavam vestidas de maneira como elas se vestem sempre, na profissão delas. E olhem a reação das crianças. Elas ficaram chocadas. Tá? Elas disseram, não, elas estão fantasiadas. Tá? Elas não acreditavam que aquilo ali pudesse ser realmente bombeiras ou pilotos de avião ou cirurgiãs. Bem, esse tipo de situação, esse tipo de reação que acontece aos 6 anos de idade, a gente se pergunta por quê? Por que razão uma criança de 6 anos de idade já acha que ser bombeiro é coisa de homem? E aí a gente começa a olhar em torno da gente, e uma coisa que eu me impressionei bastante, eu sou física, trabalho com essa área de ciência, e coloquei no computador jogos para meninas. Meninas no laboratório, jogos. Olhem o primeiro exemplo que sai. Isso aqui é um jogo de computador para crianças de 3 anos de idade, mais ou menos. O cientista acabou de fazer uma experiência e deixou o laboratório uma bagunça. O objetivo da menina nesse jogo é limpar o laboratório o mais rápido possível. Isso para criança de 3 anos de idade. Então, os espaços de mulheres em laboratórios não é fazendo experimento, é fazendo limpeza. Aí, a gente vai um pouco mais adiante e se pergunta qual é a profissão das personagens femininas da Disney? E vocês vão se dar conta que elas não têm profissão. Elas são princesas, elas são rainhas, elas são crianças, elas não são nada. E, atualmente, elas têm profissão. As mais novas têm profissão. Nenhuma na área de ciência ainda, mas talvez a Disney pense em fazer. Mas o ponto é o seguinte, esse tipo de situação que as crianças consomem desde muito jovem, acabam embutindo na cabeça de umas meninas que o que importa é ser linda, magra, e ao fim e o que ela realmente espera é encontrar um príncipe encantado para ser feliz. Elas não pensam que elas precisam de uma profissão, que elas vão fazer uma carreira ou vão ser independentes. Então, esse é o tipo de situação que elas são apresentadas no dia a dia. Esse tipo de coisa que eu acabei de comentar com vocês culminou num estudo muito recente, que saiu na revista Science, onde
os pesquisadores liam personagens para as crianças de 5 anos de idade e perguntavam para as meninas se aquele personagem era feminino, era um menino ou uma menina. Aos 5 anos de idade, as meninas associavam um personagem inteligente a uma menina e os meninos a um menino. Então, quer dizer, eu penso que alguém inteligente é do meu gênero. Já aos 7 anos de idade, 2 anos depois, quando o estudo é repetido, as meninas associam um personagem inteligente a um menino. Ou seja, elas perdem a autoconfiança já aos 6 anos de idade. Então, como a gente sabe que... E os autores continuam explicando que a matemática, por exemplo, é uma matéria tida como difícil. Então, já aos 6 anos de idade, as meninas não se sentem mais capazes de seguir essas carreiras. Isso tudo eu estou contando para vocês porque, para nós, no Meninas da Ciência, esse tipo de estereótipo está no cerne do problema. Tá? E o problema que eu quero passar para vocês é o que a gente chama de efeito tesoura. O efeito tesoura é um efeito que faz com que as mulheres percam espaço ao longo das suas vidas. Tá? O efeito tesoura foi caracterizado em carreiras. Mas eu quero comentar com vocês aqui 3 estágios da carreira. Né? A carreira entre aspas, porque eu quero mostrar para vocês que as mulheres vão perdendo espaço desde da idade escolar. Isso se manifesta na escolha da profissão e depois perdura ao longo da carreira da mulher. Então, aqui eu estou mostrando para vocês de novo, né? Me desculpa, eu sou física, então meus dados são mais na área de física, mas esse efeito que eu vou mostrar para vocês aqui, que nós medimos durante o período escolar, isso aqui é o percentual de meninas que ganham bolsa nas Olimpíadas Brasileiras de Física. Tá? Então, o que a gente está observando aqui? No 8º ano do ensino médio, primeiro ano que as meninas que existe a Olimpíada, as meninas são em torno de 30% de premiadas. No último ano, elas são menos de 10%. Ou seja, ao longo dos 5 anos, as meninas foram decaindo. Isso culmina num problema, que é o fato de que a gente quase não tem mulheres em áreas de ciência e tecnologia. Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês cada carinha dessas aqui representa um brasileiro, homem ou mulher, na idade entre 25 e 34 anos. Imaginem que vocês estão numa festa, que nem essa aqui, esse evento aqui. Tem 1000 pessoas nesse evento, entre 25 e 34 anos. E se vocês conseguirem perguntar para cada pessoa qual é a profissão, o que elas são formadas, vocês encontrarão apenas 8 mulheres formadas em ciência e tecnologia no Brasil. É muito pouco. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse número é mais que 10 vezes maior em países como a Coreia do Sul. Tá? Levanta a mão aqui quem tem um smartphone. Eu gostaria de dar uma olhada. Quem tem um smartphone? Bom, quase a totalidade. Em smartphone tem um monte de chip. Sabe quantos chips o Brasil produz que cabem no teu smartphone? 0. Porque o Brasil tem menos doutor em microeletrônica do que a IBM nos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem um déficit gigante em pessoas que fazem ciência e tecnologia e o principal déficit está nas mulheres. Então, esse é o principal foco do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o efeito tesoura não para por aí. O efeito tesoura continua ao longo da carreira. Então, aqui o que eu tenho para mostrar para vocês é um gráfico. Eu quero mostrar só 2 pontos. Aqui são os percentual de bolsistas de iniciação científica quando eles entram na graduação em física. Depois, doutorado e mestrado, eles caem para 20%, eles são 30% no começo, cai para 20%, e na carreira, como professora, que nem eu, nós somos 15%. Resumo, ao longo de toda a carreira, a mulher perde espaço. A gente começa num nível que já é baixo em ciência e tecnologia, e ao longo da carreira a gente perde espaço. Bom, claro que isso tudo suscita muitas perguntas, né? Por que nós somos tão poucas? Eu respondi um pouco, mas tem muito mais fatores. Quais são as demais causas do efeito tesoura? Quando as meninas se desinteressam por ciência e tecnologia? E que tipo de ação que eu posso fazer para mudar esse quadro? Então, para responder esse tipo de pergunta, nós criamos esse projeto. É um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Extensão é aquela parte da universidade que conversa com a comunidade, né? A universidade tem 3 pilares: pesquisa, ensino e extensão. A extensão é essa que vai até a comunidade e faz essa ponte. Esse projeto foi criado, então, com o objetivo de atrair meninas para seguir carreira de ciência e tecnologia.
seja ela física, química, engenharia, tudo isso que envolve ciência e tecnologia, e para tentar entender, né, estimular as meninas, as mulheres que já escolheram essas carreiras a não desistirem. Tá? Então, a gente tem várias ações nessas duas linhas aqui. Esse projeto foi fundado pela minha colega Daniela Pavani, que atualmente é vice-coordenadora do projeto, vai aparecer numa foto agora em breve, e ela vai estar no Rio de Janeiro, nesse mesmo evento. Ele tem a sede, então, no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele é financiado com dinheiro público. Nós já tentamos dinheiro privado e até hoje a gente não conseguiu. Então, a gente é financiado atualmente com muito pouco dinheiro, mas de dinheiro público. Essa é um pouco a foto da nossa equipe, né? Então, eu coordeno Meninas na Ciência, a Daniela Pavani atualmente coordena um outro projeto de extensão, e o Alan. Então, nós somos 3 professores e vários alunos, alguns bolsistas, alguns voluntários, todos alunos de graduação da URGS, tem vários da Física, Astronomia e alguns da Engenharia. Bom, o que a gente faz? A gente tem várias oficinas de ciência. Aqui eu tenho uma foto de uma oficina de mudança climática, onde a gente mostra para meninas e meninos, aqui tem foto a gente faz esse projeto para ambos os gêneros. Mas aqui a gente mostra, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas que estão acontecendo atualmente. A gente desenvolveu um jogo baseado num jogo já existente, chamado Sustentabilidade. Aqui está o tabuleiro, a gente desenvolveu já mostrando as crises de energia, crise de mudança climática, crise de migração. Nós temos oficinas de robótica. Isso aqui é uma professora parceira nossa que dá aula numa escola pública. Oficina de lançamento de foguete, onde a gente mostra um pouco o que é a física do problema, as pessoas constroem, depois a gente lança, faz campeonato de lançamento, essas coisas. E, obviamente, discussão de gênero, onde a gente debate, por exemplo, cultura do estupro, estereótipos, e, bom, tem vários tipos de oficina. E a gente faz isso não só para aluno, né? A gente faz também para professor, porque nós não temos braço para levar para muitos alunos. Então, a gente precisa formar professor para multiplicar o nosso trabalho. E, como eu estava comentando bem no comecinho, a gente foi se dando conta no projeto que a gente precisava voltar na idade. Não adiantava a gente fazer projeto só no ensino médio. Então, a gente começou a levar para dentro da universidade um projeto que a gente construiu chamado Gurias Partiu URGS, onde a gente levava as meninas do 6º ano do ensino médio, do fundamental, para a universidade todos os meses. E as meninas, todas elas, dessa equipe aqui de 40 meninas, nenhuma delas conhecia alguém que tivesse ido para a universidade. Então, para além da questão da ciência, é uma questão bastante impressionante de ver como muita gente da área da pessoa mais carente, de escolas mais carentes da rede de Porto Alegre, elas não têm nenhuma noção nem do que é a universidade, né? Então, elas ficam bastante impressionadas de estarem lá. E uma outra ação do projeto é uma ação que a gente tem em parceria com a URGS TV, porque foi identificado que um problema da não existência de meninas em ciência e tecnologia é a falta de modelos. Tá? Então, eu gostaria de pedir para a gente apresentar o primeiro filmezinho, esse chamado Lugar de Mulher, que é uma compilação dos filmes que nós fizemos no ano passado, com meninas que estão no ensino médio ainda, e que fazem cursos relacionados à ciência e tecnologia. Então, a gente pede para depoimentos, tá? Então, certo? Parece um estereótipo da sociedade que são só meninas que se dão bem em exatas. É muito bacana quando meninas se interessam com isso e vão longe, porque mostra que é um universo aberto para todos que estejam dispostos a estudar e se dedicar. Quando eu escolhi mecatrônica, eu achei assim, nossa, eu vou estudar no meio de meninos. Mas quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi, porque a nossa turma é uma turma bem balanceada, é uma turma quase que dividida, assim, o número de menino e menina. A minha mãe é cientista também, ela fez química, é doutora, cientista, e para mim sempre foi uma coisa muito natural a mulher estar nesse ambiente. De 30 alunos por aí, 20 eram meninos e umas 10 eram meninas. Eu nunca senti preconceito, mas sim, de início, quando eu falo que eu faço mecânica, as pessoas estranham um pouquinho uma menina fazendo mecânica, porque por mais que não esteja escrito em lugar nenhum que mecânica é um curso para garotos, quando tu pensa mecânica, o que vem na tua cabeça? É um homem, um garoto, todo sujo de graxa, mexendo em um carro. O que, na verdade, são vários estereótipos
errados. A maioria das pessoas que participam das Olimpíadas são garotos. Acho que em torno de 10% das pessoas que obtêm medalha em Olimpíadas são meninas. Isso é devido a essa cultura da sociedade de que o lugar da menina não é nas exatas. Pessoal, uma coisa bem interessante é que essa geração de meninas jovens, elas conhecem bem mais o seu espaço que as mulheres, as cientistas que nós entrevistamos no ano anterior, que diziam: oh, não, nunca senti o preconceito. Assim, elas já sabem muito mais o seu, assim, o lugar de mulher, elas exprimem isso de maneira muito mais clara. Bom, o projeto também faz pesquisa. No passado, a gente fez esse estudo aqui com o perfil dos membros da Academia Brasileira de Ciência. Essa academia ela é um local onde só tem cientistas renomados no Brasil, é o topo de carreira. E aqui eu mostro para vocês o percentual que nós descobrimos que existe lá dentro. Só para vocês terem uma ideia, em engenharia tem uma mulher, tá? Em toda a Academia Brasileira de Ciências. Em física tem 4 mulheres. De aproximadamente 100 pessoas. Então, em espaços de carreira, em nível elevado da carreira, as mulheres quase inexistem. Na melhor área, que é a área tida como uma área feminina, que é biologia, 1/4 de mulheres. Para finalizar, eu queria comentar uma campanha que a gente aderiu ano passado, chamada Esse é Meu Professor. Nessa campanha, que foi feita aqui em São Paulo pela primeira vez, na universidade, na Mackenzie, a gente copiou e a gente lançou no nosso Facebook, a gente colocou online, e a campanha é a seguinte: as meninas ou meninos, qualquer um pode, mas é uma campanha mais para mulheres, elas vão no formulário e escrevem frases machistas que seus professores disseram em sala de aula, professores ou professoras. Nós obtivemos 200 frases em menos de 48 horas. E olhem as frases, olhem as pérolas que eles são capazes de dizer. Essa aqui é: mulher só entra na universidade para arranjar marido. A professora que disse: homem tem facilidade com matemática, assim como nós, mulheres, com a máquina de lavar roupa. Isso acontece na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2016. Tá? Então, notem que toda essa questão é uma questão que ainda está muito arraigada. A gente vive isso, as meninas, a gente vive isso no dia a dia. É aquela questão do beliscão, né? A gente vai desistindo, vai levando um beliscão, e, afinal das contas, a gente enche o saco. Eu finalizo, então, com um vídeo que foi o que inaugurou a campanha. Quando a gente lançou o projeto, a gente lançou essa campanha, e mostra exatamente que, quando as mulheres têm a oportunidade, elas são capazes de desenvolver bastante tecnologia, e, nesse caso aqui, o que vocês vão ver são exemplos do nosso dia a dia de coisas que mulheres desenvolveram e a gente nem sabia. Então, por favor, eu queria fazer o último. Eu agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, Carolina, muito obrigado. Eu fiquei aqui super inspirado. Eu acho que o seu trabalho ele é essencial, é muito importante, sobretudo para deixar claro que interesse, talento, ele não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe orientação sexual, identidade de gênero, não escolhe nada. Então, a gente tem que encontrar esses talentos e conectá-los a oportunidades. E agora, eu quero convidá-los para mais uma viagem. Então, a gente está aqui no Rio Grande do Sul e eu vou convidá-los para a gente ir para o Nordeste, uma terra muito boa, no Piauí.
Para isso, eu gostaria de convidar o mestre em biotecnologia e coordenador do programa Robótica Formando Cidadãos, Cidadãos. Marcelino. Bom dia. Meu povo, que frio é esse, pelo amor de Deus. 42 graus, chega aqui. Tô batendo os queixos ali, Meu Deus do céu, vamos embora. Cadê? Não? Ah, não, mas... Apareceu minha cara ali? Bota minha cara, por favor. Eu não tô falando nada engraçado. Tá vendo aquilo ali? Guarda essa imagem. A cara não, só a tocha. Pronto. Boa apresentação. Vamos ver para que serve aquilo, mas não é minha apresentação, não. É minha? Ah, foi mal. Bem, pessoal, vim aqui falar sobre robótica formando cidadãos. Meu nome é Francisco Marcelino. Esse projeto foi apoiado pelo CNPq, junto com a CETEC e o MEC, o edital número 17, 2014, e foi executado dentro do Instituto Federal. Então, sou professor do Instituto Federal do Piauí, sou professor de eletrônica. Minha história é um pouco doida, porque eu comecei com curso técnico de eletrônica, trabalhei na área de computação e na área médica, equipamentos de exame de sangue, a empresa Abbott Laboratórios. Então, agradeço muito ao Instituto, que na época ainda era escola técnica, nem Cefet. Saí de lá com vontade de voltar, fiz engenharia eletrônica, entrei agora como professor, e meu mestrado foi na área de biotecnologia, então é tudo meio bagunçado. A primeira coisa que eu falo para os alunos é me explicar logo como é que é a minha história, para eles verem, principalmente o que eu vou apresentar para vocês agora, multidisciplinaridade. Não adianta, física não anda sozinha, e a engenharia civil não anda sozinha, com a matemática não anda. Hoje, os problemas são multidisciplinares, você junta equipes de áreas totalmente diferentes para resolver um problema em comum. Que isso foi até muito bem mostrado pela professora agora há pouco. Você viu que ela botou meninas na ciência, mas o que ela mostrou tinha muita coisa agregada. Então, é começar a quebrar essas paredes e fazer as pessoas trabalhar junto. E aí, meus amiguinhos, deixa eu até botar aqui um. Eu odeio do fundo da minha alma. Eu não entendo pedagogia. E eu juro por Deus, eu me encantei, porque eu vou mostrar para vocês aqui agora, vai me obrigar, desculpa a palavra, eu tenho um tesão agora por educação. Eu quero fazer doutorado em educação. Não, mas não é porque eu acho lindo, não, é porque eu tenho dá vontade de quebrar a cabeça dos pedagogos, só num cascudo. Porque eu odeio o termo pensador. O pensador Paulo Freire. Não, mim está na tua frente também é pensador. Bora aproximar, o aluno já pega aquela distância, porque já acha que o negócio é, sabe, burocratizar o negócio. A primeira burocratização que eu vejo é quando o pedagogo vê, menino, larga o celular. Sério, meu povo, eu botei o símbolo do Facebook, mas pode ser o WhatsApp, Instagram, qualquer essas porcaria aí. Tu está na sala de aula, está com um livro de matemática em cima da mesa, e o menino está com o celular dele. Perguntou aqui, quem tem smartphone? Só porque a gente perguntar mesmo, todo mundo que tem. Do fuleirinho é o bom. Mas, meu povo, Facebook, tua aula. Tu vai mandar o menino tirar o celular. Tu vê pessoal fazendo trabalhos e trabalhos, o diretor falando com os alunos, tem lá uma caixinha aqui, taca o celular. Se a gente for agredir, isso para mim é uma certa agressão. Chegar para o aluno e tirar a realidade dele, e dizer que aquilo está errado, e botar dentro da caixa para ele pegar o celular depois, e chama a mãe, não sei o quê, a gente vai criar uma antipatia entre o professor, entre a escola e o aluno. E o aluno não tem uma diversidade de gênero, de ser mulher, feminismo, classe social. Meu Deus do céu, tem tanto absurdo que a gente vê na escola pública, assim, de, sabe, condição financeira e social pesada, que o aluno chega lá e às vezes é um óculos que o menino tem e não consegue enxergar porque está distante, a aula é ruim, ou porque viu o pai bater na mãe. Então tem muita coisa envolvida que não é um celular que vai fazer isso aqui. Então, o que acontece logo de primeira cara? Com certeza, papai. Livro não quer saber, não. O negócio é o Facebookzinho, Instagram, e as fotinhas e tudo mais. Quantos alunos chegaram, tiraram, foi foto minha lá? E na hora que eu estou com a perna bem em cima da mesa e brigando com eles, aí tiro onda, boto uma carinha do capeta lá, tipo, professor rei doido, não sei o quê. Eu levo na brincadeira.
E aí, o rendimento vai lá para baixo, insatisfação, e aí tem essa dupla maligna do inferno, que quando a pedagogia vê lá, eita, fone de ouvido, meu amigo, com aquele Spotify, o professor não está nem para a tua aula, está nem para ti, tem raiva de ti. O que eu já peguei de aluno, chega, professor, aquele professor é muito otário, eu vou ferrar com ele, aquele otário, olha o tá baixo. Vem aqui. Vamos lá, papai. Tu vai reprovar. Tu vai ficar falando de novo aqui, tu vai ver a aula dele de novo. Teus colegas vão para a universidade, ganhar dinheiro, e tu vai ficar 3 anos na mão dele. Quem quer se lascar na história? É mesmo, ó. Pô, meu filho, bora lá. Aí o que eu faço? Eu, particularmente, deixo o celular rolar. Pode rolar. Não chegou a pastor explicando aqui, o carinha, ei, meu irmão, tu aí, o que é isso aqui? Não, fala assim, procura aí, na internet, lá no WhatsApp. Aí o menino já fica naquele negócio, a gente já leva na brincadeira, e aí precisa ter um pouco mais desse tipo de política. Como eu sei que na sala de aula é meio complicado, que eu tenho meus superiores, tem todo um sistema engessado, que independe do pessoal da pedagogia, já vem do MEC, tem muita coisa envolvida aí. Aí eu tentei fazer alguma coisa de tirar as interrogações desses jovens, porque não adianta, velho. É sério, o MEC vem me dizer que eu tenho que dar 5 linhas de escolha no ensino médio. O cara vai ver 1 ano de ensino médio integral. Aí ficar na sala de aula integral agora, para esse novo ensino médio bagunçado aí. Aí o cara vai pegar 1 ano todas as matérias. Aí depois, no segundo ano, escolha 5 áreas. Aí chega a pessoa propaganda na televisão, tá um palco que nem esse aqui, chega, eu quero fazer design de games. Aí chega a menina no fundão lá com a bolsinha, eu quero ser professora, é o meu sonho. Não é sonho não, pai. Não é sonho não, não vem com essa não. Só o MEC com esse lero bem aí. Por N motivos. Essas misérias não sabem o que querem da vida, não. Então, a gente pensou em pegar essa interrogação, essas coisas que nem eles sabem o que eles querem da vida, pressão familiar, último ano, o pai quer que o cara estagie numa empresa e, ao mesmo tempo, quer que ele passe no Enem e faça medicina. O cara entra em parafuso, moço. Ninguém se falava muito ia falar estupro não, é suicídio. Tinha um tabu e tal. Aí hoje, nessa época de selfie, eu sou youtuber, não sei o quê, todo mundo quer falar qualquer coisa. E o youtuber agora fala gritando, e mim não gosta de cara que fala gritando, falando besteira. Aí acabou o tema, bora falar de estupro. Mas, que diabo de estupro? Bora falar de suicídio, e está começando a ficar banalizado. E hoje o menino, com essa interrogaçãozinha na cabeça, fica ansioso, e ansiedade para dar um pulo para suicídio, não precisa de muita coisa não. E ainda mais com as famílias extremamente desestruturadas, como tem hoje em dia, não tem mais conversa pai e filho. Não estou falando nem de celular, não. O celular é tipo uma ferramentinha qualquer. Tem N motivos. A gente tentou transformar essa interrogação na cabeça desses meninos em uma exclamação, tipo, oportunidade, o cara se assustar com uma coisa, pô, isso aqui eu quero. Ter exemplos para poder serem seguidos. É por isso que eu gosto de usar imagem, pessoal, porque outra vez que eu dei palestra aqui era totalmente diferente. Eu estou aqui nervoso, sou meio tímido, mas a gente vai perdendo com o tempo. Eu estou falando sério, não estou brincando não, sou tímido. Quem foi que a gente pegou nesse nosso projeto de robótica? Até agora eu não falei de robótica, vou explicar já já. Alunos do Instituto Federal, a gente fica na capital, em Teresina. Então, Teresina Central e Zona Sul, são 2 campos que a gente tem lá, 2 campi. A gente pegou Escola do Estado, inclusive uma escola de altíssimo risco, assim, um negócio bem punk lá onde eles ficavam, e a gente envolveu os escoteiros. Eu sou quem é escoteiro, nunca sei escoteiro. Me afastei do escotismo há bastante tempo, mas eu tenho um vínculo com eles, trouxe eles, porque eles são um grupo altamente enraizado dentro da sociedade, ela faz muitos... A agregação com as crianças, com os jovens, tem uma coisa muito interessante. E a gente começou inicialmente com 90 alunos, a gente chegou a quase 200 alunos. O Code Club Brasil é uma organização que a gente teve um envolvimento com eles um tempo, acabou não dando muito certo, porque a gente quer reestreitar de novo relação com ele, porque eles ensinam a parte de Python, Scratch e tudo. Não deu para a gente encaixar o que a gente estava fazendo, mas a gente chegou a fazer uma coisa junto, mas é um parceiro bem interessante. E aí eu vou mostrar em números que é melhor a gente visualizar. Deixei marcado 2015 ali. Nós, do Instituto Federal, nós temos um ensino médio diferenciado, porque nós temos um ensino médio agregado ao técnico. Então, o menino tem um
uma pegada de tecnologia meio que obrigatória. Se o cara entrou lá pensando no ensino médio, já sabe, se não passar na matéria do técnico, vai reprovar. Então, se tu odeia a matéria, passa do mesmo jeito. Estuda, porque senão tu reprova. Então, ele, meio que indiretamente, ele pega um gosto, mínimo, mas ele pega. E aí nós participamos sempre da Mostra Nacional de Robótica. É como se fosse uma grande feira de ciência, só que com um nível bem mais alto, é coisa para desenvolver projetos de verdade, assim, de mexer com eletrônica, com computação e tudo. E no nosso estado, ninguém. Lá você pode botar escola nível fundamental, médio e superior, na Mostra Nacional de Robótica. Ninguém do estado, ninguém, isso para mim é triste, eu não fico feliz por isso, participa dessa Mostra Nacional de Robótica. Só o Instituto Federal do Piauí, só a minha equipe, infelizmente. 12, 13, 14, 15 e 16. Isso aqui está um pouco desatualizado. E aí, na Olimpíada Brasileira de Robótica, tem uma coisa interessante. Ela nunca teve uma regional prática, da parte porque tem a Olimpíada de Robótica teórica, só com uma provinha lá. Ô, pessoal, desculpa para cá, porque eu me esqueço que tem 2 telas, vou falar com o pessoal daqui agora. Com licença aqui, pessoal. De nada, eu vejo que o pessoal fica só para lá, é porque tem aquele púlpito ali, pronto. Esqueci eles ali. Aí, na teórica, a gente começou em 2014 com um projeto, a gente teve 28 alunos inscritos, foi o que deu para a gente fazer. Só que aí, quando o pessoal, lembra do exemplo? Quando o cara teve um exemplo, teve os meninos que se envolveram, nunca foi feita essa Olimpíada dentro do Instituto, os caras que quiseram se envolver, já saiu de 28 para 114 alunos. E quando teve a prática, ela nunca teve a prática no Piauí. O primeiro ano que teve foi em 2014, foi um colégio de ensino médio particular, que tomou a responsabilidade de fazer, mas não tinham capacidade técnica de fazer, procuraram a gente, fizemos junto meio que nos 45 do segundo tempo. E ela só teve 7 equipes. Todas as equipes usando um kit de Lego, um kit que custa R$3.000, e que o robô para fazer para a competição, eu uso pelo menos 2 kits de Lego. Então, cada robô, R$6.000, pelo menos. E só a escola particular participou. Como a gente se envolveu, ajudou eles a desenvolver esse projeto lá, na parte técnica, eles não sabiam fazer a parte técnica, botamos um mini curso lá dentro, botamos um stand para mostrar os projetos que a gente desenvolve e tudo mais. E o Instituto Federal, dentro do Piauí, só no Piauí tem 20 campi. No Brasil todo são 611 campi, se eu não me engano, no Brasil todo. Então ele é bem espalhado e tem um nome muito forte. Então, na parte, como a professora comentou, nós temos ensino, pesquisa e extensão. Extensão é essencial, é quebrar essa barreira que tem de instituto e deixar ela aberta para a sociedade, porque é ela que paga o meu salário, ela que paga aquela estrutura. Então, a gente faz isso de maneira para agregar. E aí saiu, presta atenção para a aula, para mim não, ó, de 7 para 81 equipes. Quem são esse monte de equipes? Quem são essas 81 equipes? São escolas públicas. Continuaram de 7 a 10 equipes. De escola particular, o resto tudo pública. Por quê? Conhecimento. Ao invés de pegar um kit de R$3.000, a gente usou um kit de Arduino, R$40. Componente eletrônico, você compra em qualquer loja de informática, de eletrônica, você gasta, sei lá, um robô você consegue montar por R$100, do zero. Montou uma equipe de 7 alunos, R$100 para uma equipe de 7 alunos, um dinheirinho do lanche o cara vai lá, compra e gera tecnologia. Então, são 2 áreas que o pessoal não tem conhecimento, principalmente em escola pública ou privada, ensino médio fundamental. Computação, de verdade, né, que não vai ficar brincando com computador, não. Computação, de programar uma coisa física, uma coisa de verdade, e a parte de eletrônica. O curso de eletrônica são 4 anos. A gente teve que reduzir 4 anos de conhecimento de eletrônica, extrair só o que o menino precisar para montar um robô básico, em 3 meses ensinar eletrônica, em que ele tem autonomia, tem um protagonismo do jovem, dele poder desenvolver o que ele quer. Então, ao invés dele fazer, numa feira de ciências, um vulcãozinho de barro, com bicarbonato e vinagre, e aquele ali dizer que está derramando, é o cara chegar a ver, não, cara, eu estou no ensino do médio, eu estou no final do ensino, sei lá, 8º ano, 9º, eu quero mais. Isso aqui eu vou ajudar os meninos que estão lá no comecinho para ele entender química, que ele não tem química lá no ensino fundamental menor, eu vou ensinar para ele química. Então, a gente explora isso dos alunos, eles pegar conhecimento e passar para o próximo, e eles serem exemplo para o outro. Se deixar eu falar demais aqui, vai ficar 2 horas. Então, ideia todo mundo tem, celularzinho do mais mequetrefezinho todo mundo tem, e caso você não saiba, se eu pegar um celular desse, botar um aplicativo, você consegue fazer programação com isso. Então, enquanto está no tempo livre, aí vai ficar vendo um youtuber gritando, e aí, galerinha do YouTube? Programa, velho, é estudar, ler alguma coisa, PDF, alguma coisa aí que o YouTube está lá de boas. Cérebro esses já também tem, só não fazem a usar.
Dá vontade de dar um cascudo naqueles cão ali, que é Ave Maria. E aí o papel da gente é abrir o olho desses meninos, fazer eles pesquisarem, estudarem, e principalmente, pessoal, isso aqui aconteceu absurdamente, mas foi muito, 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 muito. Eu não deixo ninguém trabalhar sozinho. O professor consegue fazer do começo até o fim tudo só. Problema seu, se a gente com mais 2. Porque ele vai ter a responsabilidade de saber que ele não trabalha sozinho, se ele sabe um pouco mais, tem que passar para quem sabe menos. E, no final das contas, é a regra de ouro que eu digo para quem é da computação, quem é da engenharia, até quem é do ensino médio. Você tem uma ideia? Papel e um lápis. Pronto. Escreve tudo. Depois você vai estar com a tecnologia que você vai usar. Porque você começa a organizar seu pensamento e o trabalho em equipe acaba fluindo melhor. E eles começaram a desenvolver. Isso aqui foram alguns exemplos que aconteceram. Revistas grandes lá dentro do estado e até fora. Isso aqui foi interessante, as 2 fotos aí, porque a gente fez um aulão em que veio um professor pós-doutor em física. O homem é um monstro. Meu Deus do céu, o homem tem conhecimento, tem uma didática que ele ensina para minha avó física, ela sai PhD. E numa hora e meia de aula, ele ensinou a física 1 inteira para os meninos, preparando para a Olimpíada. Lógico que isso ainda dá todo o cálculo, mas fez um cálculozinho, outro, mas ele explicou de uma maneira que os meninos ficavam com os olhos brilhando. Ninguém mexeu no celular. Só mexeu no celular para poder tirar foto. E se tirar selfie para dizer que estava na aula dele. Só. Na segunda 2 horas de aula que a gente teve nesse aulão, foi isso aqui, ó. O que você acha que eu estou fazendo aí? Sendo macaco? Não está muito diferente do que faz na sala de aula, não, né? A gente chega lá, está um pandemônio, aquela bagunça lá. Os meninos estavam jogando Just Dance. Só que estava o Just Dance rolando, com a letra da música embaixo, e tinha um professor de inglês que estava ensinando inglês com o jogo. Quer jogar? Beleza. Responde tal coisa. Aí ele começou a falar em inglês, o menino não estava entendendo, começou a traduzir. E começava, quando pensou que não, os meninos estavam com vergonha de rebolar na frente de todo mundo. Não, termina 2 minutos, está no finalzinho já. Eles saíram de lá extremamente motivados, porque a gente passou uma matéria para eles que eles abominam. Eu cheguei, seu Jacho, inglês, está no teu filme que tu gosta, tu não quer nem entender qual é a tua música que tu está ouvindo, não. E aí, quando eles começaram a ver isso aqui, se motivaram e tiraram notas altíssimas lá na Olimpíada. Então, na Olimpíada, a representante do Piauí, o primeiro lugar do Piauí que representou o Brasil, o Piauí no Brasil, foi o aluno que passou na mão da gente. Tem muito mais coisa para falar, mas eu vou cortar, que foi um momento. E aí é um ponto principal, pessoal. Quem dá aula no nosso projeto? Os alunos. O único momento que o professor deu aula foi só no aulão. Então, a gente bota alunos para dar aulas para os alunos, porque estreita aquilo que eu falei lá no começo, daquela aversão da parte da pedagogia com o aluno brigar com o professor, é aquele negócio. Porque está vendo um cara da idade dele dando aula para ele. A gente consegue coisas incríveis, está aí a primeira turma que nós tivemos. Eu queria falar mais coisas, mas enquanto eu vou apertando, mostrando as carinhas aí, que tem mulher, tem menino, tem homossexual, tem todo mundo, e nós temos esse pessoal sim. Eu queria até dar mais exemplo, porque realmente não dá tempo, mas enquanto eu estou aqui, pessoal, teve gente que participou do nosso projeto, que está dando aula, se envolveu, gostou de robótica, só que ele acabou se encontrando na área de desenvolvimento de jogos. Então, esse ano, nós vamos abrir, além dessa parte de robótica que a gente tem, que é a robótica para humanos cidadãos, nós vamos fazer a mesma pegada com a área de desenvolvimento de jogos, porque enquanto estou falando aqui com vocês, a minha equipe de alunos que estão desenvolvendo os jogos estão no shopping lá de Teresina, com um stand apresentando um jogo que eles desenvolveram há 2 anos, dentro de uma Global Game Jam. Eles estão apresentando porque um shopping botou fé nos meninos, estão mostrando, estão dando apoio, totalmente de graça, pegamos o melhor espaço do shopping para poder divulgar, porque quando eu sair daqui e for para Teresina, vou dar um cheirinho na minha mãe, pegar o avião com eles e ir para Fortaleza, porque eles são finalistas do Imagine Cup, o maior evento de empreendedorismo da Microsoft mundial, e eles vão concorrer por $100 mil. Obrigado, pessoal. Nosso laboratório é o Labiras, nosso site, labiras.cc. Obrigado. Bom, Marcelino, que incrível. Parabéns aí pelo projeto. Ele estava me mostrando o vídeo do pessoal lá em Teresina. Eu já falei, adoro videogame, então quando estiver disponível eu vou baixar, porque eu quero jogar e quero conhecer aí com mais detalhes. Bom, dando continuidade aqui à nossa manhã super estrelada com vários projetos, eu gostaria de chamar mais uma pessoa. Dessa vez, ela é mestranda, e graduanda, então ela vai contar aí mais como que é ter essa dupla jornada. E ela acabou de voltar da Suíça, né, super chique, da Olimpíada de Matemática para Mulheres. Então eu gostaria de chamar aqui Ana Caroline. Palmas para ela, gente.
Bom dia. Nossa, quanta gente. Primeiro, agradecer a Fabiane pelo contato, a Beatrice, que entrou em contato comigo pelo Facebook. Segundo, que estou aqui meio nervosa, então conto com a colaboração de vocês. É muito importante para mim estar aqui na minha primeira palestra, ao lado de pessoas tão importantes e pessoas tão experientes, muito mais experientes do que eu, para contar um pouco da minha história e das oportunidades que eu tive. Então, eu vou falar sobre Olimpíadas Científicas, mais especificamente. Onde que passa? Ah, tá. Agora deu certo. Vou falar da Olimpíada Brasileira de Matemática, que foi aonde eu tive minhas oportunidades. O que é a Olimpíada? A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma competição para estudantes do ensino fundamental, médio e universitário, e tem como 3 principais objetivos: a melhoria do ensino de matemática no país, descobrir jovens talentos, selecionar e treinar as equipes que representarão o Brasil em competições internacionais. Minha experiência com a Olimpíada começou na 6ª série, quando um professor de escola normal, de turma normal de matemática, me apresentou a Olimpíada, disse que ocorria as aulas e que não era mais aquelas aulas ali para eu ser testada ou receber notas, ou aquelas aulas obrigatórias. Eram aulas de matemática que o objetivo principal era a diversão. Foi então que eu comecei a assistir às aulas de Olimpíada na minha escola, mas fui assistindo, mas de 6ª a 8ª série, eu não fui conseguindo nenhum resultado. Tanto em Olimpíada Interna, quanto a Olimpíada Brasileira de Matemática. Não conseguia nada, só ia pela aula, pela diversão de estar ali, pela diversão de resolver os problemas. Foi então que, 3 anos de estudo, me veio a grande pergunta: desistir ou perseverar? Desistir por quê? Eu vinha aquela insegurança, né? Isso não é para mim, tem muita gente melhor do que eu não sou capacitada, aqui não é o meu lugar. Mas vinha aquele desejo de continuar, porque eu estava ali não para receber nota, eu estava ali não para ganhar medalhas, mas eu estava ali porque era legal, era desafiador resolver um problema diferente, resolver um problema que fugia da continha normal de matemática. Então, eu decidi continuar. E continuei. Foi então que começaram a surgir as medalhas, só depois de 3 anos. Aí ganhei medalhas de 2011 a 2014, aí parei um pouco para estudar para o vestibular, em 2016 no universitário. E foram então que começaram a surgir os treinamentos. Fui para a preparação especial para competições internacionais, que é para os alunos de rede pública e particular. E surgiu minha primeira Olimpíada Internacional, que é a Olimpíada Matemática Rio Platense, que ocorre na Argentina, com os países do Rio da Plata. E veio a principal Olimpíada de todas, porque quando a gente entra na Olimpíada e começa a ganhar medalha, o nosso desejo é ir para uma competição internacional. Eu já tinha ido para a Olimpíada Matemática Rio Platense, mas queria mais, as mais importantes. Foi então que eu fui classificada para a Olimpíada Ibero-Americana de Matemática, que ocorreu em Honduras, ganhando medalha de prata. Só que aí eu entrei na faculdade, né? E quando a gente entra em Olimpíada, ele prende a gente, prende pelo prazer. E eu continuei na universidade, fui para a Olimpíada Ibero-Americana Universitária, em Manaus, que foi em Manaus, ano passado, e estou classificada para a Internacional Universitária de Matemática, que ocorrerá na Bulgária esse ano. Bem, e onde eu estou atualmente, né? Não fiz só Olimpíada, de Olimpíada eu não vou viver apenas. Com a Olimpíada, eu obtive uma disciplina de estudo.
não sabia química, não sabia física, mas a Olimpíada me deu uma disciplina de estudo para aprender aquilo, para estudar para o vestibular. Foi então que eu passei para o IME, Instituto Militar de Engenharia. Hoje eu curso o 2º ano do ciclo básico de engenharia no IME. E a Olimpíada me ajudou a passar no vestibular. Eu digo que eu estou no IME por causa da Olimpíada. E com tudo isso, com todas as Olimpíadas que eu ganhei, com todos os contatos que eu obtive, eu tive a oportunidade de começar o meu mestrado no INPA. Não faço o mestrado inteiro, que normal seriam 2 cadeiras, mas faço uma cadeira por semestre. Isso foi uma proposta que o diretor do INPA me propôs. E estou lá fazendo o que eu realmente gosto, fazer o que gosta de profissão, assim, sabe? Fazer o que gosta porque ama. E, com tudo isso, com todos esses contatos, fui chamada para ser coordenadora júnior da UBM. Agora, não mais receber, mas contribuir também. Um trabalho voluntário. E foi, então, que eu vivi uma grande experiência. Eu fui chamada para participar como vice-líder da European Girls Mathematics Olympiad, que é uma Olimpíada feminina, apenas de mulheres, que ocorreu esse ano pela 6ª vez na Suíça, com participação de 43 países, 43 delegações. E qual o meu papel como vice-líder, né? Tá. Meu papel, além de ser responsável legal pelas meninas lá nos passeios, enfim, são jovens de 14, 15 anos, foi participar da coordenação e da correção das provas. Ali tem algumas fotos da correção das provas. E na Olimpíada mesmo, são 2 dias de prova. O resultado das meninas foi excelente, assim, foi encantador. A gente conseguiu 2 medalhas de bronze e 1 menção. Então, para a primeira participação do Brasil, com países de grande potência, a gente conseguir 2 medalhas de bronze e 1 menção, foi uma vitória, assim, para a gente. E falar um pouco, estar do outro lado, né? Agora eu não estava mais como competidora, eu não estava ali mais para competir, mas para lutar pelas meninas. Não era mais eu competindo, mas eu competindo por elas, assim. Não era mais eu individual, era eu e mais elas 4. Então, assim, a gente formou uma grande família, assim, foi um instinto meio maternal. E ver as meninas tendo a oportunidade, as mesmas oportunidades que eu tive, e agora é diferente porque elas estão tomando o espaço delas em uma Olimpíada Internacional só para meninas, coisas que, na minha época, que eu ia para treinamentos, que só tinha eu de menina em meio de 30 homens, elas podendo ir mostrar o espaço delas, isso foi muito importante. E eu ver o resultado delas, ver que elas estão crescendo, isso foi sensacional. Tá. Mas a quem eu devo todas essas oportunidades? Porque eu tive muitas oportunidades, muitas portas foram abertas a mim. Devo aos meus livros, aos meus coordenadores, ao destino, às aulas, aos amigos, às famílias, à família? Sim, eu devo a cada um deles, assim. Eu devo um pouquinho ao conhecimento, um pouquinho ao estudo, um pouquinho a cada competição que eu participei. Mas o principal responsável por tudo isso foram os meus professores. Foram eles que tiveram lá no início, foram eles que tiveram ali da 6ª à 8ª série e me disseram que eu era capaz. Foram eles que não deixaram eu desistir. Foram eles que, mesmo eu não ganhando medalha, me davam exercícios, me davam livros, diziam que ia ter uma certa Olimpíada. Foram eles que me incentivaram e me puxaram para cima, porque as oportunidades existem. Basta que a gente seja apresentado a elas.
E se hoje eu quero continuar com a educação, eu quero continuar sendo coordenadora de matemática, eu quero continuar trabalhando com isso, é porque eu quero que outras pessoas tenham as oportunidades que eu tive. Porque foi graças ao trabalho de vocês que eu consegui o que eu consegui. E eu valorizo muito isso. E se hoje eu quero ser educadora, é pelo trabalho de vocês. Pois o incrível pode acontecer quando o talento encontra a oportunidade. E os meus professores me mostraram as oportunidades. Então é isso, agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. E eu quero deixar aqui o meu parabéns especial para cada um de vocês. E tenham os alunos de vocês como filhos, porque a gente vê um exemplo em cada um de vocês. Eu vejo um exemplo em cada um dos meus professores. Obrigada. Carol, muito obrigado. A sua história é muito inspiradora e lembra um pouquinho também da minha trajetória. Vou contar uma história. A professora Andréia sempre me incentivou muito a fazer Olimpíadas, mas eu não tive tanto sucesso quanto ela, né? Eu já tive umas notas bem ruins, tanto como vocês viram, fui para humanas, né? Fiz a administração pública, mas eu tentei, prometo. E aí, para auxiliar vocês nessa tarefa, a equipe da Olimpíada Brasileira de Matemática preparou um kit para todos vocês. Então, dentro da sacola de vocês, tem um kit para auxiliar vocês, professores, a incentivar os alunos de vocês a participarem da Olimpíada Brasileira de Matemática em escolas públicas. E assim, gente, independente da área, se professor de matemática, geografia, história, é uma atividade muito legal. Por mais que meus resultados não foram tão bons, me desenvolveu muito e foi uma oportunidade muito interessante.